Alô, estamos ao vivo? Tudo certinho, com áudio, com a imagem para vocês. Uma boa noite para o Lucas Felipe. A Jessie Amorim entrou aí também. Boa noite a todos. Tá tudo certinho com áudio? Boa noite, Tiziana Braga. Vanessa, Kelly, boa noite. Priscila, a Evelyn Ferreira Nutri, boa noite, Evelyn. A Jamile Souza, boa noite. Gláucia Renata, boa noite, nutricionista Juliane. Eduarda Costa Nutri, boa noite. Então já tem uma galera aí, então vamos começar, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas, a live semanal onde eu respondo as perguntas de vocês sobre um tema específico. E hoje eu resolvi falar sobre essa relação do gasto energético com o cálculo da dieta para emagrecimento. Então, vamos lá, galera. Se vocês já tiverem dúvidas sobre esse conteúdo, pode mandando na caixinha que fica aqui embaixo, pode mandar aqui no chat. E ao longo desse bate-papo, nós vamos esclarecendo essas dúvidas, né? Eu resolvi falar desse tema porque eu recebi mensagem essa semana, no início da semana, sobre esses métodos para cálculo do gasto energético e, consequentemente, se a gente não tem esse esclarecimento, na hora de montarmos a dieta, nós vamos ter dúvidas também. Então, a gente tem hoje, quando a gente fala de cálculo do gasto energético, nós temos métodos como o NAF, né, a tabela de NAF, onde nós multiplicamos ali o valor da taxa metabólica de repouso pelo valor tabelado. Temos também o método de METs, né, equivalentes metabólicos. Temos também métodos como a ingestão habitual, onde nós podemos pautar a nossa prescrição em cima da ingestão habitual do paciente. Então a dúvida foi a seguinte: Igor, eu já tinha ouvido falar, na verdade não foi uma dúvida, foi um desabafo. Eu já tinha ouvido falar desse método de NAF, né, mas eu não conhecia esse método de METs. Foi um esclarecimento, um desabafo de uma aluna da formação. Eu não conhecia esse método de METs. O que você acha sobre esse método? Você acha que vale a pena? E, no geral, esse método de METs, equivalentes metabólicos, ele tende a superestimar o gasto energético total do nosso paciente. Então, ele é um método que ele demanda um trabalho muito grande da parte do nutricionista e, obviamente, se fosse um método assertivo, valeria a pena, porque o nosso trabalho é esse, entregar o melhor resultado para o nosso paciente. Mas quando nós falamos sobre METs, ele é um método que tende a superestimar o gasto energético total do nosso paciente. Em contrapartida, o método de NAF, uma vez que você enquadra o seu paciente dentro de uma tabela e multiplica o valor da taxa metabólica de repouso por aquele valor tabelado, o resultado tende a ser muito mais assertivo, de acordo com a realidade do nosso paciente. Mas aqui entra um ponto interessante. Quando nós falamos de estimar o gasto energético do nosso paciente através da tabela de NAF, nós precisamos realizar uma anamnese muito sucinta, muito minuciosa, né? Porque um erro comum durante a anamnese é não considerarmos as atividades do paciente que não são planejadas. Então, quando a gente quando a gente pergunta para o nosso paciente sobre as atividades diárias dele, geralmente, numa pergunta direta, ele vai responder sobre aquelas atividades planejadas. Igor, o que são as atividades planejadas? Por exemplo, ir na musculação, fazer uma corrida, praticar um esporte, um crossfit, uma arte marcial. Então, quando nós perguntamos para o nosso paciente quais atividades que ele faz diariamente, geralmente eles respondem essas atividades planejadas. Porém, nós temos também as atividades não planejadas, que são aquelas atividades do cotidiano, aquelas atividades rotineiras, mas que vão ter um impacto muito grande no gasto energético total do nosso paciente. Então, se o paciente ele vai para o trabalho de carro, isso tem um impacto no gasto energético. Se ele vai para o trabalho de bicicleta, isso tem um outro impacto no gasto energético. Se ele vai para o trabalho de bicicleta carregando uma mochila, isso já tem um impacto diferente. Então, quando nós estivermos fazendo uma perguntando para o nosso paciente sobre a rotina dele, entender também o gasto com as atividades não planejadas é fundamental. Uma vez que você identifica as atividades planejadas e as não planejadas,
você consegue calcular o gasto energético do seu paciente de uma forma bem mais assertiva. Fez sentido? E a partir do primeiro momento que você encontra esse gasto energético, quando você junta a taxa metabólica de repouso desse paciente com o gasto das outras atividades diárias desse paciente, você tem ali o gasto energético total desse paciente. Uma vez que você encontra o gasto energético total desse paciente, você consegue realizar a prescrição da dieta. Se o paciente tem o objetivo de emagrecimento, você já identificou que esse é o melhor objetivo para aquele paciente, você vai calcular um déficit calórico, que é essa diferença entre o que o paciente gasta de energia do que ele consome de forma negativa. Ou seja, se o paciente ele precisa emagrecer, você tem que prescrever uma quantidade de calorias inferior à quantidade de calorias que ele gasta por dia. E quando eu falo por dia, isso engloba todas as atividades que ele faz e não só aquele momento que ele está na academia ou praticando algum esporte. Então, essa é a pauta principal para a aula de hoje. Como nós podemos relacionar essa prescrição do déficit calórico com o cálculo do gasto energético. Então, podem já adiantar as perguntas de vocês. A nutricionista Juliana mandou uma pergunta, né? Como escolher a melhor estratégia? Partindo do ponto de princípio do cálculo do gasto energético. Como eu já adiantei, a partir de uma anamnese, né, minuciosa. Então podemos perguntar para o nosso paciente, de forma bem detalhada, sobre a rotina dele, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, qual o passo a passo do dia dele. Então, se ele fala que ele vai caminhando para o trabalho, você pode perguntar quantos minutos, qual a distância que ele percorre, se ele carrega algum peso durante esse trajeto. Quando ele mencionar que ele está se deslocando para algum lugar do trabalho, como que é esse deslocamento, se é de carro, se é de bicicleta, se é a pé. Quando ele fala sobre a atividade física planejada, por exemplo, a musculação, qual é a intensidade desse treino, se ele tem o hábito de progredir com as cargas, evoluir esse treino. Você pode, inclusive, usar ferramentas como a tabela de percepção de esforço. Depois dessa live, vocês podem pesquisar melhor sobre isso, caso vocês ainda não conheçam. Você pode utilizar uma tabela de percepção de esforço, né, para avaliar a intensidade do treino desse paciente. E conforme essas perguntas vão se desenrolando, você vai trabalhando essas perguntas da forma mais detalhada possível. No final desse recordatório das atividades físicas, você vai conseguir classificar esse paciente dentro da tabela de NAF. Então, a tabela de NAF, na minha opinião, é a melhor estratégia que nós temos para estimar o gasto energético com as atividades diárias. Para calcular a taxa metabólica de repouso, aí nós podemos utilizar as outras fórmulas que nós conhecemos na literatura, como, por exemplo, a fórmula de Mifflin para indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Beleza? Então, estou partindo do princípio que nós já calculamos a taxa metabólica de repouso e agora nós estamos calculando o gasto com as atividades diárias. Então, cálculo da taxa metabólica de repouso, faça uma anamnese bem minuciosa, né, e classifique esse paciente através da tabela de NAF. Uma vez que você classifica esse paciente na tabela de NAF, você multiplica esse valor da tabela pela taxa metabólica de repouso e você vai ter o gasto energético total desse paciente. Uma vez que você encontra o gasto energético total do paciente, você consegue realizar uma prescrição com déficit calórico, considerando aqui que o objetivo a ser trabalhado durante o acompanhamento nutricional é o emagrecimento. Igor, pode estar surgindo essa pergunta, mas quanto de déficit calórico eu prescrevo para o meu paciente? Uma margem interessante de 500 a 1.000 calorias. Então, se o paciente ele tem um gasto energético total de 3.000 calorias, incluindo as atividades dele diárias, e a taxa metabólica de repouso, você pode prescrever para ele de 2.000 a 2.500 calorias, que ele tende a expressar bons resultados. Mas de 500 a 1.000 calorias, como que eu vou definir o que é mais interessante para o meu paciente? Vamos lá. Quanto mais peso, quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele vai perder ao longo do déficit calórico. Então, se o paciente está em um grau mais avançado de sobrepeso ou obesidade, você pode sim trabalhar com um déficit calórico mais agressivo, desde que esse paciente esteja apresentando uma boa adesão à dieta. Se ele está apresentando dificuldades com a adesão à dieta, você pode trabalhar com um déficit calórico mais discreto. Mas se ele está apresentando bons resultados, você pode trabalhar com um déficit calórico mais
agressivo esse déficit que eu mencionei de 1.000 calorias. Por outro lado, para aquele paciente que não tem tanta gordura assim, mas, de acordo com o acompanhamento nutricional, você vai trabalhar um protocolo para definição corporal, para esse paciente, um déficit mais discreto é interessante. Até porque, quanto menos gordura o paciente tem, mais massa muscular ele vai perder dentro do contexto metabólico de déficit calórico. Então, se o paciente tem uma quantidade maior de gordura, você pode trabalhar com déficit calórico mais agressivo, considerando que esse paciente está tendo uma boa adesão à dieta. E, se o paciente tem menos gordura, você pode trabalhar com um déficit calórico mais discreto, até porque um déficit calórico mais agressivo, nesse momento, poderia gerar um maior catabolismo muscular. Beleza? Essa foi a pergunta da nutricionista Juliane. Deixa eu dar uma olhada. Qual o percentual de gordura atingir para trocar a estratégia para hipertrofia? Então, vamos lá. Então, entendi que a partir dessa pergunta, você está trabalhando com definição corporal para o seu paciente, né? E a partir de determinado momento, quando aquele objetivo ele é alcançado, a estratégia subsequente seria a hipertrofia, certo? Então, para homens, geralmente, quando o paciente apresenta um percentual de 8, 9, 10% de gordura, né, já é um momento interessante para trabalharmos com a hipertrofia. Aí ele pode seguir com a hipertrofia até uns 14, 15%, tudo bem? Para as mulheres, a gente pode trabalhar até um limite superior de 20%. Só que quando a gente fala esses valores, é interessante contextualizarmos que são valores norte. Eu ensino isso dentro da formação. São valores norte que não são aplicáveis para grande parte da população. Então, se chega um paciente com um sobrepeso, né, com uma obesidade mais avançada no seu consultório, é interessante, importante você ter essa ciência que ele não vai alcançar esse percentual de gordura de 8, 9% no caso dos homens, ou 15, 16% no caso das mulheres. Mas se é um paciente, né, que tem uma rotina mais voltada para a atividade física, tem um perfil atlético, nós podemos utilizar esses valores percentuais de gordura que eu mencionei aqui como um norte, certo? Não como uma regra, mas como um ponto de partida. E já contextualizando também, relacionando isso com a questão do cálculo do gasto energético, mesmo que você faça um cálculo assertivo da taxa metabólica de repouso, né? Mesmo que você classifique bem esse paciente de acordo com a tabela de NAF, temos que ter esse conhecimento de que aquele valor encontrado, ele não é 100% fidedigno na realidade, né? É um ponto de partida. Por isso é importante na segunda consulta, na consulta de retorno, nós avaliarmos os resultados. Na primeira consulta, nós partimos de um ponto de partida, né? Para isso que vale as fórmulas e a tabela de NAF, mas a partir do segundo encontro, a partir da segunda consulta, é muito importante nós avaliarmos o impacto daquela primeira dieta, né, nos primeiros resultados. Até porque são esses resultados que ele apresentou na segunda consulta que vão ditar quais ajustes você vai fazer ou não. É possível também que só com a primeira consulta, só com a sua primeira prescrição, esse paciente já alcance excelentes resultados, né? Nesse caso, você pode manter a sua prescrição. Mas a consulta de retorno é um excelente momento, uma excelente oportunidade de você realizar uma nova prescrição ou um ajuste na sua prescrição anterior a partir de resultados reais. Aquele paciente já seguiu durante 1 mês, 2 meses o seu planejamento e ele já tem os primeiros resultados ou ele não tem ainda os resultados que você planejou. Então, nesse caso, você tem a oportunidade de pautar a sua prescrição, né, em cima de um resultado real, os primeiros feedbacks. Fez sentido? E aí a Jamile Souza perguntou qual a proporção dos macronutrientes, né? Uma vez que a gente já calcula o déficit calórico do nosso paciente, já calculamos o gasto energético, qual a proporção dos macronutrientes? Nas lives das semanas anteriores aqui de perguntas e respostas, falei bastante sobre isso, mas é uma pergunta complexa porque envolve muitos fatores. Quando a gente fala de proteína no emagrecimento, nós temos uma prescrição, uma recomendação acima de 2,5 de proteínas por quilo de peso, considerando efeito sacetogênico, preservação da massa muscular. Então, esses valores de proteínas são bem estabelecidos. Quando a gente fala de lipídio, eu prefiro calcular por valores percentuais. Então, primeiro eu calculo as proteínas em grama por quilo, carboidrato em grama por quilo e os lipídios eu fecho essa conta
através dos valores percentuais. Então, de 15 a 25% do valor energético total já é o suficiente para resultados estéticos, pensando em divisão de macronutrientes. Mas, quando a gente entra em carboidratos, realmente, nesse caso, são necessárias muitas informações, porque nós temos uma série de individualidades que vão impactar nessa prescrição, como, por exemplo, intensidade do treino, metabolização desses carboidratos por parte do paciente. A gente fala sobre insulina, sensibilidade ou resistência a essa insulina. Então, prescrever os carboidratos, ele demanda um pouco mais de atenção do que os outros macronutrientes. Por isso que eu não consigo responder essa pergunta com uma assertividade, porque depende de uma série de fatores. A nutricionista Rose mandou: o que significa uma dieta isocalórica? Então, uma dieta isocalórica é aquela dieta onde o paciente consome uma quantidade de energia igual à quantidade de energia que ele gasta. Essa pergunta é interessante porque, para alguns objetivos do nosso paciente, uma dieta isocalórica é a mais recomendada. Então, pensa aquele paciente, também recebi uma pergunta parecida com essa esses dias, aquele paciente que é praticante de CrossFit, já tem bons resultados, já está numa categoria avançada dentro do CrossFit, só que ele não tem objetivo nem de perder gordura, nem de ganhar massa muscular. Pensa no seguinte: para alguns esportes, para algumas atividades físicas, mais massa muscular não significa melhora de performance. Imagina um maratonista que é muito musculoso. Mais músculos, dentro desse contexto, poderiam prejudicar a performance, porque seria mais peso para esse maratonista carregar ao longo das provas. Então, em alguns contextos, para algumas atividades físicas, para alguns objetivos, perder gordura ou ganhar massa muscular não é a prioridade, como nesse caso, como nesse exemplo do praticante de CrossFit. Se esse praticante ele tem o objetivo de melhora de performance, ele não quer nem ganhar peso, nem perder gordura, a não ser que a partir de uma conversa com esse paciente, de um contato com o treinador desse paciente, seja identificado ali que ganhar massa muscular para esse paciente significaria melhora de performance. Mas, nesse exemplo, no contexto mais usual, se o objetivo é melhora de performance exclusivamente, uma dieta isocalórica é mais interessante. O paciente ingerir a mesma quantidade de calorias que ele gasta, e quando a gente fala de calorias que ele gasta, é contextualizando toda a rotina de treino dele, a rotina fora dos momentos de treino, e aqui a gente vai individualizar para melhorar a performance desse paciente os macronutrientes. Então, dentro de uma dieta isocalórica, visando melhora de performance, a distribuição de macronutrientes vai fazer total diferença, principalmente quando a gente fala dos carboidratos. Carboidratos e melhora de performance, os dois estão muito unidos. Então, quando a gente pode, através de uma dieta isocalórica, melhorar a performance do nosso paciente em atividade física, uma vez que nós sabemos distribuir os macronutrientes, principalmente os carboidratos. Fez sentido? Se fez sentido, dá um clica aí no coraçãozinho para eu ver que está fazendo sentido na cabeça de vocês. E a Nutri Fernanda Oliveira perguntou: você não calcula pelo software? Calculo sim, Fernanda, calculo pelo Dietbox. Dentro do software você tem essa opção, e acredito que em outros softwares também você tem essa opção de calcular o gasto energético dessa maneira. Podem ir mandando as dúvidas de vocês. O paciente está há cerca de 5 meses com um déficit agressivo, não se enquadrava em quadro de obesidade. Voltar para calorias para manutenção seria o ideal antes de voltar para um déficit ou um superávit? Deixa eu ler novamente. Então, não entendi muito bem o contexto, mas vamos deduzir. O paciente está em um déficit calórico. Durante 5 meses, um déficit mais agressivo, não era um quadro de obesidade, e voltar para as calorias para manutenção seria o ideal? Então, se esse paciente está nesse déficit calórico mais agressivo, mas essa perda de peso ela continua constante, ou seja, ele continua perdendo peso de forma saudável, de forma sustentável, com uma alta adesão à dieta, não vejo a necessidade
de realizar um ajuste dietético. Como eu falei, a base para o ajuste dietético ou para uma nova prescrição completamente diferente é o resultado do paciente. Então, se o paciente está apresentando bons resultados, não vejo a necessidade de alterar essa dieta. Mas digamos que esse paciente ele parou de emagrecer. Parou de emagrecer, estagnou, alcançou ali um possível efeito platô. Isso pode acontecer por uma série de motivos. Inclusive, geralmente isso acontece muito a partir de um déficit calórico mais agressivo. O que acontece é esse paciente passar a sentir mais fome, até mesmo por uma questão hormonal, aumento da liberação de grelina, redução na liberação de leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, respectivamente. Então é possível que esse paciente, um déficit calórico mais agressivo, com o passar do tempo, dentro desses 5 meses, esse paciente passe a sentir mais fome, passe a furar mais a dieta e, consequentemente, ele saia desse contexto metabólico e déficit calórico. Então é possível e provável que isso aconteça, porque é o que acontece na maioria das vezes. Então existem algumas estratégias para nós aplicarmos nesse caso. Você pode, para esse paciente, prescrever uma nova dieta com um déficit calórico menos agressivo. Então, se você está trabalhando com um déficit de 1.000 calorias, você pode passar a trabalhar com um déficit de 500 calorias. Para que aquela dieta não seja tão desconfortável para aquele paciente, para que ele aumente a adesão a essa dieta. Tudo bem? Então, é uma estratégia que tende a funcionar muito bem. Uma vez que o paciente não está conseguindo seguir aquela dieta porque está muito agressiva, ele acaba furando muito a dieta, até mesmo de uma forma inconsciente. Ele passa a colocar mais comida no prato na hora de servir, por exemplo. Então, para esse paciente, uma estratégia é você tornar esse déficit mais discreto, menos agressivo. E a pergunta aqui, o complemento da pergunta é: vale a pena fazer uma prescrição de uma dieta isocalórica para futuramente voltar a trabalhar com déficit calórico? Então, para esse paciente aqui, dentro dessa hipótese que eu elaborei, primeiro eu diminuiria esse déficit calórico e avaliaria, certo? Possivelmente, se não desse certo, uma dieta isocalórica poderia ser interessante para normalizar essa taxa hormonal da liberação de leptina, grelina. Paciente com MC26, percentual de gordura de 24,3, que quer perder gordura e manter o peso. Qual a melhor conduta? Pergunta da nutricionista Rose. Vamos lá, galera, vamos ler essa pergunta aqui de novo. O paciente tem um percentual de gordura mais elevado. Não sei se é homem ou mulher, mas vamos considerar aqui que é um homem. Percentual de gordura de 24,3, quer perder gordura e manter o peso. Quando a gente fala que ele quer perder gordura e manter o peso, qual a lógica? Perder gordura, ganhar massa muscular e dessa maneira manter o peso. É assim que eu interpretei a pergunta. Mas vamos lá. Essa questão de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, ela é muito complexa. Ela só acontece de forma expressiva se o paciente ele for destreinado, ou seja, aquele paciente que nunca fez musculação. Então, isso, a partir dessa primeira prescrição, com esse paciente, nós conseguimos ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Primeira situação. Ou então, na segunda situação, onde isso é possível de forma expressiva, é através do uso de esteroides anabolizantes. Então, para esse paciente também é possível a redução da gordura corporal e o desenvolvimento de massa muscular. Fora essas duas situações, fora essas duas exceções, é muito difícil o paciente perder gordura e ganhar massa muscular de uma forma expressiva. Então isso vai acontecer, mas não vai acontecer de forma expressiva a ponto do paciente ficar satisfeito com os resultados. Inclusive, muitos tentam fazer isso durante anos, mas fica ali patinando, não alcança nem um resultado nem outro. Então, para esse paciente, Rose, o ideal é você ter uma conversa com ele, focar em um objetivo, um desses dois objetivos, e só depois focar no outro. Pelo percentual de gordura dele, considerando que é um homem, deduzir aqui que é um homem, a ideia inicial para esse paciente, sem dúvida, é trabalhar com uma definição corporal, um processo de emagrecimento, até ele atingir um percentual de gordura bem mais baixo que esse. Se você trabalha nesse primeiro momento com um protocolo para hipertrofia através de um superávit calórico, o que provavelmente vai acontecer? Esse paciente pode ganhar massa muscular, mas ele vai ganhar também gordura junto
dessa massa muscular por conta do superávit calórico. Consequentemente, né, ele vai ficar insatisfeito com o resultado porque ele não vai ver essa massa muscular na frente do espelho, uma vez que essa gordura corporal também está se desenvolvendo. Então, sem dúvidas, para esse paciente, um protocolo para emagrecimento primeiro é bem melhor, né? E com esse protocolo, com essa redução do percentual de gordura, a massa muscular, que provavelmente o paciente já tem desenvolvido, se é um indivíduo treinado, essa massa muscular vai ficar muito mais visível, né? O resultado estético é muito melhor, a aparência de um físico mais estético, mais atlético, ela é muito melhor. Então, para esse paciente, um protocolo para definição corporal é muito mais interessante. Certo? Fez sentido? Se fez sentido, manda aí um coração, dá um clique aí no coração. Podem mandar novas perguntas. Mas a ideia principal aqui é justamente essa, né? Nós temos esse conhecimento do que é o déficit calórico em relação ao gasto energético. Porque ao contrário do que nós vemos na mídia, emagrecimento não é só déficit calórico. O déficit calórico é fundamental. Fundamental o déficit calórico para o emagrecimento, mas muitos fatores têm que ser levados em consideração durante essa prescrição para o emagrecimento, né? Uma vez que não adianta você prescrever um déficit calórico que não gere adesão à dieta. Então, o primeiro fator que vai garantir um emagrecimento sustentável é a adesão à dieta. Se você já começa, em um primeiro momento, com uma prescrição com um déficit calórico bem agressivo e o paciente não consegue aderir a essa dieta, todo o resultado, né, vai por água abaixo. Não adianta você calcular o gasto energético da melhor maneira possível se a sua prescrição está fora da realidade daquele paciente. Então, a adesão é fundamental. Emagrecimento não é só déficit calórico, por mais que o déficit calórico seja a base. Tudo bem? Uma vez que você calcula esse déficit calórico, a divisão de macronutrientes mesmo vai fazer total diferença, né? Um aporte maior de proteínas para evitar a flacidez, para aumentar a saciedade. A nutricionista Rosma, nossa, ótima explicação. Fiquei questionando a minha conduta. Essa é uma dúvida muito comum não só para paciente, né? Alguns nutricionistas têm essa dúvida na hora de definir o objetivo do paciente. E a definição do objetivo do paciente, né, também é uma atribuição do nutricionista. Nós, nutricionistas, que temos essa expertise para saber se para aquele paciente é melhor definição corporal ou hipertrofia. Um clássico caso que eu vejo muito no consultório e comento muito com vocês aqui no perfil é aquele paciente, né, que chega no consultório relatando que quer hipertrofia, que se imagina com um corpo de um fisiculturista, sendo que aquele paciente se encontra com um percentual de gordura bem alto. Então, por mais que aquele paciente ganhe muita massa muscular, o resultado na frente do espelho vai ser completamente diferente do que ele imagina, né? Porque ele, por mais que tenha desenvolvido massa muscular, ele vai desenvolver também gordura corporal e não vai conseguir visualizar essa massa muscular na frente do espelho. Por isso que grande parte, a maior parte dos casos que eu recebo aqui no consultório, protocolos para definição corporal resultam em um resultado estético muito mais favorável, porque dessa forma a musculatura abdominal, peitoral, fica muito mais aparente e dessa forma ali, o resultado estético ele é muito mais agradável. A Carol Nutt mandou assim: como devemos ajudar um paciente ectomorfo? Galera, vamos lá. Nós não temos embasamento científico, né, que justifique uma prescrição X, Y ou Z de acordo com o biotipo. Tudo bem? Isso aqui é importante. Então, esse conhecimento sobre biotipos de acordo com a ciência, né, ele é muito defasado, porque nós não temos evidências que determinada prescrição ou determinado cálculo é mais importante ou mais significativo para determinado biotipo. Então, essa questão toda de definição de biotipos, né, nós prendermos a nossa atenção em tentar classificar o paciente dentro de algum biotipo para, dessa forma, tentar relacionar isso com a prescrição, isso tende a atrapalhar muito mais do que ajudar. Porque, como eu falei, nós não temos embasamento para prescrições com base em biotipo. Tudo bem?
A nutricionista Rose mandou, já quero entrar para a escola. Show de bola, Rose, será muito bem-vindo. Aqui no link do perfil tem a inscrição para a lista de espera. Ciclar carboidrato para paciente obeso acima de 50% de lipídio. É interessante? Olha, quando a gente fala de ciclo de carboidratos, a gente está falando de uma dieta, uma estratégia mais avançada, né? Para falar de ciclo de carboidratos, a gente poderia levar aqui uma live inteira de 1 a 2 horas. Mas uma visão geral sobre ciclo de carboidratos é que, como eu falei, uma dieta mais avançada. Eu costumo prescrever, uma vez que eu já prescrevi, né? Eu já tenho uma base de outras estratégias mais simples com esses pacientes. Então, o que eu recomendo em um primeiro momento? Uma dieta com déficit calórico contínuo. Você calcula ali um déficit calórico, como eu falei, de 500 a 1.000 calorias, né, diariamente e prescreve uma dieta com base nesses valores. Mais para frente, né, se aqueles resultados não estiverem tão expressivos ou se o paciente preferir de uma outra forma, nós podemos cogitar um ciclo de carboidratos. Mas esse ciclo de carboidratos, quando a gente fala de emagrecimento, eles tendem a funcionar bem quando o paciente não está aderindo bem ao déficit calórico contínuo. Então, a gente pode utilizar um ciclo de carboidratos para, por exemplo, o paciente ter um maior aporte de carboidratos em determinados dias da semana e, dessa forma, mascarar aquela fome que o paciente está sentindo, ou então maior aporte de carboidratos em determinadas semanas, né? A gente pode ciclar carboidratos não só por dias da semana, mas também por semanas. Isso se aplica ao emagrecimento para aquele paciente com objetivo de hipertrofia. Nós podemos ciclar carboidratos com maior aporte nos dias de treino mais intenso. Então, existem diferentes estratégias para nós aplicarmos os ciclos de carboidratos. Mas, como eu falei, a base, um primeiro passo, é sempre a estratégia mais simples. Porque quando você atende um paciente, principalmente aquele paciente que nunca fez acompanhamento nutricional, e logo em um primeiro momento você entrega diferentes prescrições para ele seguir em dias diferentes, isso tende a gerar muita confusão. Então, num começo, né, uma solução mais simples, uma prescrição mais simples, tende a ser muito mais eficaz. Certo? Tá fazendo sentido aí, galera? As explicações? Se fez sentido, dá um like aí na live. Estamos chegando aqui já na reta final do nosso conteúdo, mas se tiverem dúvidas sobre a nossa pauta principal, que é gasto energético e prescrição do déficit calórico, é só mandar que eu vou responder vocês. Beleza? Também contextualizando com a questão dos METs, que eu falei no início da aula, né? Quando a gente fala de METs, quando nós calculamos a dieta do nosso paciente por METs, né? Todas as atividades desse paciente por METs, o resultado final tende a ser muito mais superestimado em relação à realidade. Por isso, não é um método tão interessante para nós utilizarmos para calcular o gasto energético total daquele paciente. Mas pode ser interessante, né, para calcularmos uma atividade física específica. Então imagina, eu ensino isso no meu curso de cross, né? Aquele paciente que tem uma rotina completamente sedentária, né? Vai para o trabalho de carro, volta do trabalho de carro, passa o dia todo no computador, só que de noite ele faz um treino de 1 hora intenso de crossfit, né? Para esse paciente, calcular, né, tabelar esse paciente de acordo com o NAF pode ser um pouco mais complexo. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular só a atividade física dele, no caso o crossfit, por METs, e o restante da rotina dele por NAF. No final, a gente soma esses valores e a gente tem um valor, né, mais próximo da realidade para ser o ponto de partida da nossa prescrição, beleza? E quando a gente fala de NAF, também é interessante, por mais que nós utilizemos a tabela de NAF, também é interessante nós diferenciarmos de acordo com os dias, principalmente os dias úteis dos finais de semana. O mais comum é o paciente ter uma rotina X de segunda a sexta, mas ter uma rotina Y, né, sábado e domingo. Então vale a pena nós calcularmos o gasto energético desse paciente de uma forma para os dias úteis, né, e calcularmos também
essa dieta de uma outra forma para os finais de semana, para que dessa forma nós consigamos, né, mensurar, ter essa noção do déficit calórico dele diário. Então vale muito a pena para pacientes com rotinas diferentes calcular uma dieta para os dias de semana de uma outra dieta para os finais de semana. Beleza? Então não temos mais dúvidas pelo visto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Lembrando que temos aula amanhã novamente. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, eu faço uma live no YouTube, que é uma aula completa, com slides sobre algum tema específico, né? E na terça-feira, no final aqui do expediente do consultório, eu faço essa live de perguntas e respostas. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, tem essa aula completa no YouTube. E terça-feira, aqui no consultório, tem esse perguntas e respostas sobre algum tema específico. Se você não quer perder nenhuma dessas duas lives, no link da bio, né, tem lá a opção para você se cadastrar para as aulas semanais gratuitas, que são essas duas que eu falei. Toda semana nós temos essas duas lives gratuitas. Se inscrevendo nesse link, você vai ser direcionado para um dos grupos do WhatsApp, e sempre quando essas lives estão começando, a equipe manda o aviso para esses grupos, avisando a todos que estão cadastrados. A nutricionista Rose perguntou aqui, vou responder essa última pergunta aqui para finalizar a live de hoje, né? Para o paciente que pratica musculação, é bom incluir na fórmula do GET ou calcular esse gasto energético com a musculação através dos METs. Geralmente, musculação, né, eu calculo através da tabela de NAF, tá? Através da tabela de NAF, até porque geralmente esse gasto com a musculação ele não é tão alto. Esse treino de musculação, para a grande maioria dos pacientes, ele não é extremamente intenso, a não ser que nós estejamos falando de um fisiculturista. Aí realmente vale a pena calcular o treino desse fisiculturista por MET, né? Mas para a grande maioria dos nossos pacientes, calcularmos através da tabela de NAF já é o suficiente. Beleza? A Lisandra Lia Nogueira mandou muito bom essas lives. Muito obrigado, Lisandra. Nos vemos amanhã. Amanhã tem live de novo, 19 horas, no YouTube. Certo? Galera, vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever para as lives semanais aqui no link da bio. E até amanhã. Até amanhã, 19 horas, lá no YouTube. Abraço.